Livro de Neemias, capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim, eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis. Porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim, os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês. E que eles deveriam publicar e proclamar em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí para o monte e apanhai ramos de oliveira e ramos de pinheiro e ramos de murtas e ramos de palmeira e ramos de árvores espessas, para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram, e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto da sua casa, e nos seus átrios, e nos átrios da casa de Deus. E na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas, e se assentou debaixo das tendas,
porque não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia no livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa dos 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene de acordo com o costume. Neemias capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia. E na outra 1/4 parte eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então se levantaram sobre os degraus dos levitas, Jesua e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas, Jesua e Cadmiel, Bani, Rassá-Bineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo sempre, e bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Tu, só tu, és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo o que nele está. E tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste um pacto para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó e sobre todos os seus servos e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim, conquistaste para ti um nome, como é neste dia. E dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo, para dá-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos, e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. E fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabat, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis, pela mão de Moisés, o teu servo, e deste-lhes pão do céu para a sua fome, e extraíste para eles água da rocha para a sua sede, e lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que, com juramento, lhes tinhas prometido dar. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram o seu pescoço e não atentaram aos teus mandamentos. E se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles,
Mas endureceram o seu pescoço e, na sua rebelião, indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e não os abandonastes. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações. Todavia, tu, nas tuas múltiplas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite para mostrar-lhes a luz e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não incharam. Além disto, entregaste a eles reinos e nações e dividiste-os em cantos. Assim possuíram a terra de Seom e a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Também multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os trouxeste para dentro da terra, acerca da qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim entraram os filhos e possuíram a terra, e tu subjugaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos com os seus reis e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços cavados, vinhedos e olivais e árvores frutíferas em abundância. Assim comeram e se fartaram e engordaram, e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás das suas costas e mataram os teus profetas que testificavam contra eles para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Por isso, tu os entregaste na mão dos seus inimigos que os atormentaram, e no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e de acordo com as tuas múltiplas misericórdias, deste a eles libertadores, que os salvariam da mão dos seus inimigos. Porém, tendo alcançado repouso, fizeram o mal novamente diante de ti. Portanto, tu os deixaste na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e muitas vezes tu os livraste, segundo as tuas misericórdias. E testificaste contra eles para os fazerdes voltar para a tua lei. Contudo, eles agiram soberbamente e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros e endureceram o pescoço, e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturaste e testificaste contra eles pelo teu espírito nos teus profetas. Contudo, eles não quiseram dar ouvidos. Por isso, tu os deste nas mãos dos povos das terras. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias, tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso e o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes e sobre os nossos sacerdotes, e sobre os nossos profetas, e sobre os nossos pais,
e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até este dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu tens agido retamente, mas nós temos agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles. Porquanto eles não têm te servido no seu reino, e na tua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste, tampouco se desviaram das suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia, e quanto à terra que deste aos nossos pais para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhes apraz. E nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso, fazemos um firme pacto e o escrevemos. E os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Neemias, capítulo 10. Os nomes dos que selaram o concerto. Ora, os que selaram foram Neemias o Tirsata, o filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazéias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, o filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, e Cadmiel. E os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Zerebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Hassabna, Maacéias, Eaías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos aqueles que haviam se separado dos povos das terras para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas, cada um tendo conhecimento e tendo entendimento. Eles se apegaram aos seus irmãos, aos seus nobres, e entraram em uma maldição e em um juramento de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se os povos da terra trouxessem produtos ou alguma provisão no dia do Shabat para venderem, que nós não os compraríamos deles nem no Shabat, nem no dia santo.
e que nós desistiríamos do 7º ano e da cobrança de todas as dívidas. Além disso, fizemos ordenanças para nós de encarregarmos cada ano com a 1/3 parte de 1 shekel para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a oferta contínua de alimento, para a oferta queimada contínua dos Shabbats, das luas novas, para as festas marcadas e para as coisas santas, e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós lançamos a sorte no meio dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para a oferta de lenha, para trazê-la à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, nos tempos marcados, ano após ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E para que trouxéssemos todos os anos à casa do Senhor os primeiros frutos do nosso solo e os primeiros frutos de todos os frutos de todas as árvores. E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E para que trouxéssemos aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda a sorte de árvores, do vinho e do óleo, e os dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas, quando os levitas receberem dízimos, e os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus até as câmaras, à casa do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do grão, do vinho novo e do óleo até as câmaras, onde estão os vasos do santuário e os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores. E nós não abandonaremos a casa do nosso Deus.